Existe um momento na vida em que continuar presente começa a doer mais do que ir embora. Não porque você deixou de amar, mas porque amar sem respeito se transforma em desgaste silencioso. Muitas pessoas carregam uma culpa profunda por se afastarem. Elas acreditam que distância é frieza, que limite é egoísmo, que silêncio é fraqueza. E por isso permanecem, mesmo quando a alma já pediu descanso há muito tempo. O estoicismo ensina algo diferente. Ensina que força não é insistir. Força é saber quando parar. Este vídeo não é sobre cortar pessoas da sua vida por impulso. É sobre reconhecer quando ficar começa a custar sua paz, sua dignidade e sua clareza interior. Se você sente que está sempre se explicando, se justificando, se diminuindo para manter relações, talvez este conteúdo tenha chegado até você no momento certo. Se este tema fala com algo que você vive ou já viveu, inscreva-se no canal. Aqui o estoicismo não é teoria, é ferramenta de sobrevivência emocional. Capítulo 1. O erro de confundir afastamento com fraqueza. A maioria das pessoas não sofre por se afastar. Elas sofrem porque aprenderam que se afastar é errado. Desde cedo, fomos condicionados a acreditar que insistir é virtude, que aguentar é sinal de caráter, que permanecer, mesmo ferido, é prova de amor, lealdade ou maturidade. Mas o estoicismo observa a vida com mais lucidez. Para o estoico, força não é permanecer onde há desequilíbrio. Força é agir de acordo com a razão, não com o medo de ser mal interpretado. Quando você se afasta de alguém que constantemente ultrapassa seus limites, você não está sendo frio. Você está sendo coerente consigo mesmo. A fraqueza não está no afastamento. A fraqueza está em permanecer por medo. Medo de parecer egoísta, medo de ser julgado, medo de perder afeto, medo de ficar sozinho. Epicteto ensinava que não devemos entregar nossa tranquilidade interior a coisas que não controlamos, e isso inclui a aprovação alheia. Quando você permanece em relações que drenam sua energia, você está, aos poucos, terceirizando sua paz. Está permitindo que o comportamento do outro determine seu estado emocional. Isso não é amor. É dependência emocional disfarçada de virtude. O afastamento consciente nasce quando você percebe algo fundamental. Nem toda presença é saudável, nem toda ausência é perda. Há pessoas que só conseguem conviver com você enquanto você se adapta, cede, silencia e se diminui. Quando você começa a se posicionar, elas chamam isso de frieza. Mas o estoico entende. Quem se incomoda com seus limites se beneficiava da sua ausência de limites. Afastar-se não é um ataque, é uma retirada estratégica. Assim como um general sábio não insiste em uma batalha perdida apenas para provar coragem, o estoico não insiste em relações que exigem o sacrifício da própria dignidade. Existe uma força silenciosa em dizer: aqui eu não fico mais. Não com raiva, não com discurso, mas com clareza. Esse tipo de afastamento não fecha portas por orgulho, ele fecha feridas por necessidade, e é exatamente por isso que tantas pessoas interpretam como frieza. Porque elas confundem maturidade emocional com indiferença. Se este capítulo está fazendo sentido para você, deixe um comentário. Às vezes, escrever é o primeiro passo para se libertar da culpa que não é sua. Capítulo 2. A culpa silenciosa que nasce quando você escolhe a si mesmo. Existe uma dor que quase ninguém nomeia, mas muitos carregam. Não é a dor da perda, não é a dor da rejeição, é a culpa de ter se escolhido. Quando você se afasta de alguém que machuca, desrespeita ou drena sua energia, algo estranho acontece por dentro. Mesmo sabendo que foi necessário, surge um peso silencioso no peito, uma sensação de que você fez algo errado, mesmo quando, pela primeira vez em muito tempo, fez algo certo. Essa culpa não nasce da consciência, ela nasce do condicionamento. Desde cedo fomos ensinados que cuidar de nós mesmos é egoísmo, que priorizar a própria paz é abandono, que dizer não é sinal de dureza de coração. O estoicismo desmonta essa ilusão com serenidade. Para o estoico,
agir contra a própria natureza racional é a verdadeira falha moral. E sua natureza não foi feita para viver em constante tensão, medo ou autoanulação. Quando você escolhe a si mesmo, a culpa aparece porque você rompeu um pacto invisível, o pacto de sempre estar disponível, mesmo quando isso te custa caro. Muitas relações não são sustentadas por amor verdadeiro, mas por um acordo silencioso de sacrifício unilateral. Enquanto você cede, tudo parece funcionar. Quando você se retira, o sistema entra em colapso e a culpa vem como ferramenta de controle emocional. Frases como: "Você mudou, nunca pensei isso de você. Depois de tudo que fiz por você", não são expressões de dor apenas. Muitas vezes são tentativas inconscientes de te puxar de volta para um lugar onde você já não cabe mais. O estoico observa isso sem ódio, sem necessidade de provar nada. Ele entende que a culpa nem sempre indica erro, às vezes indica apenas crescimento. Sêneca escreveu que nenhuma pessoa pode viver bem se vive apenas para agradar os outros. Que ainda assim, quantas vidas são gastas tentando evitar o desconforto alheio? A culpa aparece porque você foi treinado para confundir empatia com autoabandono, bondade com submissão, paciência com tolerância ao desrespeito. Quando você começa a se afastar, sua mente antiga entra em conflito com sua consciência atual. Uma parte sua diz: ficar é mais fácil. Evita conflito. Outra parte, mais silenciosa e madura, responde: mas ficar está me adoecendo. O estoico aprende a escutar essa segunda voz. Não porque ela grita mais alto, mas porque ela fala com verdade. Escolher a si mesmo não significa desprezar o outro. Significa reconhecer um limite interno que foi ultrapassado vezes demais. A culpa, nesse momento, é apenas um resíduo emocional do velho hábito de se anular. E hábitos não se dissolvem sem resistência. Existe algo profundamente libertador e ao mesmo tempo assustador em perceber que você não precisa de permissão para proteger sua paz. Ninguém que se beneficiava do seu silêncio vai aplaudir quando você decide falar com ações. E o afastamento é uma ação. Não é uma explicação longa. Não é um debate. Não é um pedido de compreensão. É um gesto interno de alinhamento. A culpa começa a perder força quando você percebe que não está punindo ninguém. Está apenas parando de se punir. O estoico não pergunta: isso vai agradar? Ele pergunta: isso é coerente com quem estou me tornando? E aqui está uma verdade que poucos aceitam. Algumas pessoas só permanecem confortáveis com você enquanto você está desconfortável consigo mesmo. Quando você se escolhe, elas chamam isso de frieza. Mas, na realidade, é maturidade emocional emergindo. A culpa é temporária. A paz que vem depois, não. Se você já sentiu essa culpa silenciosa após se afastar de alguém, deixe um comentário. Você não está sozinho e não está errado. Capítulo 3. Por que o estoico não implora por reciprocidade? Existe um ponto em toda a relação em que algo se torna claro, mesmo sem palavras. O fluxo não é mais recíproco. Você escuta mais do que é escutado, cede mais do que recebe, compreende mais do que é compreendido. Ainda assim, permanece, não por amor apenas, mas por esperança. A esperança silenciosa de que, se você explicar melhor, se tentar mais uma vez, se for paciente por mais um pouco, o outro finalmente verá. O estoico aprende cedo que essa esperança, quando prolongada demais, se transforma em prisão. Implorar por reciprocidade não é um pedido neutro. É um sinal de que algo essencial já se perdeu: o equilíbrio. Quando você precisa convencer alguém a te respeitar, quando precisa pedir atenção básica, quando precisa justificar seus sentimentos para que sejam levados a sério, a relação já deixou de ser encontro, tornou-se esforço unilateral. O estoicismo não ensina frieza, ensina autossuficiência emocional. Epicteto lembrava que tudo aquilo que depende da vontade do outro não pode ser base da sua tranquilidade, e a reciprocidade verdadeira não pode ser exigida.
ela acontece ou não acontece. O estoico não implora porque ele entende uma verdade simples e dura. O que precisa ser mendigado não é amor, é carência. E carência, quando alimentada, nunca se sacia. Implorar por reciprocidade costuma vir disfarçado de conversas longas, explicações repetidas e tentativas sinceras de ajuste. Mas com o tempo, essas tentativas começam a ferir algo mais profundo: o autorrespeito. Você começa a se perguntar: será que estou exagerando? Será que estou pedindo demais? Será que o problema sou eu? O estoico reconhece esse momento como um sinal de alerta interno. Quando a sua percepção precisa ser constantemente validada pelo outro para existir, algo está fora de ordem. Reciprocidade não nasce de argumentos, nasce de disposição, e disposição não se fabrica com esforço unilateral. Sêneca dizia que a pessoa sábia é suficiente para si mesma. Isso não significa isolamento emocional. Significa que ela não negocia sua dignidade para manter vínculos. O estoico observa as ações, não as promessas. Observa o padrão, não o episódio isolado. Observa o impacto emocional contínuo, não a desculpa pontual. E quando percebe que está sempre dando mais, ele não acusa. Ele se retira, não como punição, mas como ajuste interno. Implorar cria uma dinâmica silenciosa de desigualdade. Quem implora se coloca abaixo. Quem é implorado se acostuma ao controle, mesmo que inconsciente. O afastamento estoico rompe essa dinâmica sem conflito desnecessário. É um basta que não precisa ser dito em voz alta. Existe uma dignidade profunda em não insistir onde não há espaço para troca, em não se explicar além do necessário, em não transformar a própria sensibilidade em argumento de defesa. O estoico entende que algumas pessoas só aprendem o valor da presença quando experimentam a ausência. Outras, nem assim. E ambas as respostas são informações. Quando você para de implorar, algo poderoso acontece. Você recupera o eixo, sua energia retorna, sua mente se aquieta, sua identidade se reorganiza. A reciprocidade verdadeira não exige esforço constante, ela flui. Onde não flui, o estoico não se humilha tentando irrigar o deserto. Ele se afasta, não porque é orgulhoso, mas porque aprendeu a não abandonar a si mesmo. Se você já percebeu que estava sempre tentando equilibrar uma relação sozinho, escreva nos comentários. Reconhecer isso é um ato de força. Capítulo 4. A diferença entre abandono emocional e limite consciente. Uma das maiores confusões emocionais da vida adulta acontece quando alguém diz: "Você está me abandonando". Essa frase carrega peso. Ela desperta medo, culpa e dúvida, mesmo em quem já suportou mais do que deveria. Mas o estoicismo convida a uma distinção essencial. Nem toda saída é abandono. Às vezes, é preservação. Abandono emocional é ausência sem responsabilidade. É ir embora para ferir. É retirar afeto como punição. É desaparecer para controlar. O limite consciente é o oposto disso. Ele nasce da lucidez, não da fuga. Nasce da razão, não do impulso. Nasce do respeito próprio, não da indiferença. O estoico não abandona. Ele se posiciona. E posicionar-se muitas vezes significa criar distância entre aquilo que te adoece e aquilo que você quer preservar dentro de si. O abandono emocional costuma ser caótico. O limite consciente é silencioso. No abandono, a raiva acumulada. No limite, a clareza. No abandono, a pessoa quer que o outro sinta a dor da ausência. No limite, a pessoa quer apenas parar de sentir a própria dor. Essa diferença é sutil, mas profunda. Muitas pessoas acusam de abandono quem simplesmente deixou de se submeter. Porque para quem estava acostumado ao seu excesso de presença, qualquer ausência parece agressão. O estoico entende isso sem se explicar demais. Ele sabe que não é responsável pela interpretação emocional do outro, apenas pela integridade das próprias ações. Criar um limite consciente não exige discursos longos nem justificativas intermináveis. Exige coerência.
Você percebe que é limite e não abandono quando não há desejo de vingança, não há prazer na distância, não há necessidade de provar algo, há apenas alívio interno. Sêneca ensinava que devemos retirar-nos daquilo que perturba a alma, assim como o corpo se afasta do que o fere. Ninguém chama isso de abandono quando você tira a mão do fogo. Chama-se instinto de preservação. Mas quando se trata de relações, essa lógica se perde. Quantas pessoas permanecem em ambientes emocionais nocivos apenas para não carregar o rótulo de frio ou insensível? O estoico sabe que sensibilidade sem limite se transforma em autodestruição. O limite consciente não fecha o coração. Ele o protege. Ele não nega sentimentos. Ele impede que eles sejam usados contra você. Existe uma maturidade profunda em reconhecer: eu fiz o que pude. Agora, preciso me afastar. Isso não apaga o que foi vivido. Não invalida o afeto que existiu. Apenas reconhece que continuar exigiria a negação de si mesmo. O abandono emocional deixa rastros de culpa. O limite consciente deixa um silêncio sereno. E esse silêncio, embora inicialmente desconfortável, é fértil. É nele que você começa a ouvir sua própria voz novamente. É nele que a ansiedade diminui. É nele que a mente deixa de estar sempre em alerta. O estoico não se afasta para punir. Ele se afasta para não se perder. E se o outro chama isso de abandono, o estoico não entra em disputa semântica. Ele entende que quem nunca respeitou limites dificilmente reconhecerá o valor de um. Criar limites não é fechar portas com raiva, é fechar feridas com consciência. Se você já confundiu limite com culpa, ou já foi acusado de abandonar quando apenas tentou se preservar, escreva nos comentários. Reconhecer essa diferença muda vidas. Capítulo 5. Quando insistir começa a corroer sua dignidade. Insistir é algo que, à primeira vista, parece nobre. Fomos ensinados a admirar quem não desiste, quem vai até o fim, quem luta pelo que acredita. Mas o estoicismo faz uma pergunta incômoda e necessária. A que custo? Existe um ponto silencioso em que insistir deixa de ser perseverança e passa a ser autotraição. No começo, você insiste porque acredita. Depois, insiste porque já investiu demais. Mais tarde, insiste porque tem medo de admitir que algo não vai mudar. E sem perceber, a dignidade começa a se desgastar. Dignidade não é orgulho inflado, é a capacidade de se manter inteiro, mesmo quando algo não funciona como esperado. Quando você precisa se repetir para ser ouvido, quando precisa negociar respeito, quando aceita menos do que sabe que merece apenas para não perder a relação, algo essencial começa a ser corroído por dentro. O estoico percebe isso antes que vire ressentimento. Ele entende que não é tudo que merece persistência. Persistir em algo que exige a negação contínua de quem você é, não é virtude. É apego. Sêneca advertia que o sofrimento prolongado raramente vem do acaso. Ele costuma vir da nossa resistência em aceitar a realidade como ela se apresenta. Insistir nesse contexto é tentar moldar o outro à força da própria expectativa. Mas pessoas não mudam porque alguém insistiu mais. Mudam quando querem, ou não mudam. E quando você insiste demais, passa uma mensagem silenciosa: estou disposto a me adaptar indefinidamente. Essa mensagem não fortalece vínculos, ela os desequilibra. A dignidade começa a se perder quando você aceita desculpas repetidas sem mudança. Normaliza comportamentos que antes te feririam. Começa a se encolher para caber. Se cala para evitar conflito. Se culpa por sentir o que sente. O estoico observa esses sinais com seriedade. Ele não se condena por ter tentado, mas também não se condena por parar. Existe um momento em que continuar exige mais energia do que ir embora, e esse momento não é fraqueza, é lucidez. Insistir demais cria um ruído interno constante. A mente nunca descansa, o corpo vive em alerta, a alma se contrai.
O estoico reconhece que a paz interior não sobrevive em ambientes de constante autoanulação. Quando você se afasta nesse ponto, não está desistindo da relação. Está desistindo da versão de si mesmo que precisava se diminuir para manter algo vivo. E isso é um ato de coragem silenciosa. A dignidade não se recupera com discursos. Ela se recupera com decisões coerentes. Parar de insistir não significa fechar o coração. Significa parar de sangrar em silêncio. Muitos confundem dignidade com rigidez, mas dignidade é flexível até onde não fere a essência. O estoico não insiste onde o preço é a própria identidade. Ele entende que algumas batalhas não se perdem, elas se encerram. E encerrar algo com consciência é mais forte do que prolongar algo por medo. Se você já sentiu que estava insistindo além do que sua alma suportava, deixe um comentário. Reconhecer isso é um passo importante de retorno a si mesmo. Capítulo 6. O preço invisível de permanecer onde você não é respeitado. Existem preços que não aparecem em extratos bancários, não deixam recibos, não geram alertas imediatos, mas são cobrados todos os dias. Permanecer em um lugar ou relação onde você não é respeitado tem um custo silencioso, progressivo e profundo. E justamente por ser invisível, muita gente só percebe quando já está esgotada. O estoico aprende a observar não apenas o que acontece fora, mas o que isso provoca dentro. Desrespeito raramente começa de forma explícita. Ele se instala aos poucos. Começa com pequenas invalidações, com ironias disfarçadas, com promessas não cumpridas, com limites ignorados sem querer, e você vai se adaptando. Não porque concorda, mas porque acredita que não vale o desgaste de confrontar. O problema é que cada adaptação não escolhida conscientemente cobra algo em troca. Cobra energia, cobra presença, cobra alegria, cobra espontaneidade. O estoico entende que o corpo e a mente registram tudo, mesmo aquilo que a razão tenta minimizar. Você pode até dizer a si mesmo que não foi nada, mas o corpo sente a tensão no peito, o cansaço constante, a irritabilidade sem motivo claro, a sensação de estar sempre pisando em ovos. Esse é o preço invisível. Sêneca advertia que a maior escravidão é aquela que não reconhecemos como tal. E viver onde você precisa se moldar o tempo todo para evitar conflito é uma forma sutil de prisão emocional. Respeito não é luxo, é base. Quando ele falta, todo o resto se torna instável. Você começa a duvidar da própria percepção, a relativizar seus sentimentos, a se perguntar se não está exagerando. Esse autoquestionamento constante corrói a confiança interna. O estoico reconhece esse sinal como perigoso, porque quando você passa a confiar mais na reação do outro do que na sua própria consciência, algo essencial foi deslocado. O preço invisível também aparece na forma como você se trata fora da relação. A tolerância ao desrespeito externo costuma caminhar lado a lado com a dureza interna. Você se cobra mais, se permite menos, se culpa com facilidade. Como se em algum nível acreditasse que merece pouco. Mas isso não é verdade. É apenas o efeito acumulado de permanecer onde sua presença não é honrada. O estoico não dramatiza o desrespeito, mas também não o normaliza. Ele entende que, onde não há respeito, não há terreno fértil para a paz. E paz não é ausência de conflito externo, é ausência de guerra interna. Continuar em ambientes que exigem constante vigilância emocional cobra um preço alto demais. A mente nunca descansa, o corpo vive em estado de alerta, a alma perde leveza. O afastamento, nesse contexto, não é uma rejeição ao outro, é uma escolha pela própria sanidade. Existe um alívio profundo quando você se retira de onde precisa se defender o tempo todo, como se o corpo finalmente pudesse respirar. O estoico não espera o respeito chegar por insistência. Ele observa se ele existe. Se não existe, ele ajusta a distância, não com raiva, não com discurso, mas com consciência, porque ele sabe,
Nenhuma relação vale o preço de viver em permanente contração interna. Se você já sentiu esse cansaço silencioso de permanecer onde não era respeitado, deixe um comentário. Dar nome a isso é o começo da libertação. Capítulo 7. O silêncio como resposta madura. Existe um momento na vida em que responder deixa de ser necessário. Não porque você não tem o que dizer, mas porque já disse o suficiente, mesmo que o outro nunca tenha escutado. O silêncio, para o estoico, não é fuga, é economia de energia. Durante muito tempo você explicou, argumentou, tentou fazer entender. Buscou palavras melhores, tons mais suaves, exemplos mais claros. E ainda assim, nada mudou. Nesse ponto, continuar falando não é comunicação, é desgaste. O estoico aprende que nem toda falta de resposta é omissão. Às vezes, é maturidade emocional. O silêncio como resposta surge quando você percebe que o diálogo virou monólogo, quando suas palavras não encontram escuta, apenas resistência ou indiferença. Responder tudo é uma forma sutil de se manter preso. Cada nova explicação cria a ilusão de que ainda há algo a provar. Mas o estoico entende. Quem quer compreender, compreende cedo. Quem não quer, usa suas palavras como combustível para o conflito. O silêncio, nesse contexto, não é punição. É encerramento interno. Sêneca escrevia que o sábio escolhe suas batalhas com cuidado, pois sabe que nem toda provocação merece resposta. Responder impulsivamente costuma alimentar o que você tenta resolver. O silêncio, ao contrário, interrompe o ciclo. Ele devolve a responsabilidade emocional a quem provocou. Isso incomoda, porque muitas pessoas se acostumaram a ter acesso irrestrito à sua energia emocional. Quando você silencia, elas chamam de frieza. Mas o estoico sabe, frio é continuar se explicando para quem não respeita. O silêncio maduro não é o silêncio do ressentimento, é o silêncio da clareza. Não há raiva fervendo por dentro, há apenas a decisão de não se expor mais ao desgaste. Esse tipo de silêncio não fecha o coração, ele fecha o circuito da dor repetida. Existe algo profundamente restaurador em parar de reagir a tudo, em não entrar em cada provocação, em não corrigir cada injustiça percebida. O estoico entende que responder menos é um sinal de evolução interna, não de fraqueza. Quanto mais você cresce, menos precisa provar. O silêncio também é um teste. Ele revela muito sobre o outro. Alguns respeitam, outros se incomodam. Alguns tentam provocar, outros se afastam. Todas essas reações são informações, e o estoico observa sem se justificar. Silenciar não significa concordar. Significa não permitir que aquilo ocupe mais espaço do que merece dentro de você. Existe uma paz especial em não precisar da última palavra, em não explicar sua decisão, em não defender sua escolha de se afastar. O silêncio, quando nasce da consciência, é uma resposta completa. Ele diz: eu já entendi, e isso é suficiente. E quando você chega a esse ponto, algo muda definitivamente. A ansiedade diminui, o corpo relaxa, a mente se organiza. O estoico não usa o silêncio como arma, ele o usa como abrigo. Se você já percebeu que responder menos te trouxe mais paz, escreva nos comentários. Às vezes, o silêncio é o gesto mais eloquente de respeito próprio. Capítulo 8. A solidão fértil. O que nasce depois do afastamento. Quando você se afasta, o primeiro sentimento raramente é alívio. Na maioria das vezes é silêncio. E esse silêncio assusta, não porque ele seja vazio, mas porque ele revela tudo aquilo que estava sendo abafado pelo ruído das relações desequilibradas. O estoico não romantiza a solidão, mas também não a teme. Ele entende que existe uma solidão estéril e outra fértil. A solidão estéril nasce do isolamento forçado, do ressentimento, da fuga. A solidão fértil nasce do afastamento consciente, da escolha, da preservação. Depois que você se afasta, algo começa a acontecer lentamente. A mente desacelera. O corpo sai do estado constante de alerta.
As emoções deixam de ser reativas. É nesse espaço que algo novo pode surgir. Antes, sua energia estava ocupada demais tentando manter equilíbrio onde não havia reciprocidade. Agora, essa energia retorna. Você começa a perceber coisas simples. O quanto dorme melhor. O quanto respira mais fundo. O quanto pensa com mais clareza. O quanto suas decisões ficam menos confusas. A solidão fértil não é carência, é reencontro. O estoico entende que ninguém se perde por estar só. Perde-se por estar acompanhado de forma errada. Sêneca escreveu que o homem sábio escolhe com cuidado com quem compartilha sua vida, pois a companhia errada pode roubar mais do que a solidão jamais roubaria. No início, a solidão provoca desconforto porque ela remove distrações. Ela não permite fuga. Você se vê, com suas perguntas, com seus limites, com sua nova consciência. Mas esse desconforto não é sinal de erro, é sinal de reorganização interna. A solidão fértil cria espaço para que você volte a ouvir sua própria voz sem interferência. Para que seus valores se alinhem, para que sua identidade deixe de depender do reconhecimento externo. Com o tempo, algo se transforma. Você passa a escolher melhor, não por medo, mas por clareza. Você deixa de buscar conexão por necessidade e começa a permitir conexões por afinidade. O estoico entende que a qualidade da presença importa mais do que a quantidade de vínculos. Depois do afastamento, a solidão fértil ensina algo essencial. Estar em paz sozinho é o fundamento de qualquer relação saudável. Quando você se sente completo em si, não tolera desrespeito por medo de perder companhia. Não implora atenção. Não negocia dignidade. A solidão fértil não te fecha para o mundo. Ela te prepara para ele. Ela refina seu critério, ajusta seu radar emocional, fortalece sua autonomia interna. O afastamento não cria vazio. Ele revela espaço. E o que você faz com esse espaço define a próxima fase da sua vida. O estoico usa esse período para cultivar aquilo que foi negligenciado: autoconsciência, equilíbrio, disciplina emocional, serenidade. Quando novas pessoas surgem, elas não entram para preencher lacunas. Entram para somar. A solidão fértil transforma a ausência em terreno fértil para uma vida mais alinhada. Se você já sentiu que a solidão, depois de um afastamento, te trouxe mais clareza do que dor, deixe um comentário. Nem toda solidão é perda, algumas são renascimento. Capítulo 9. Como manter firmeza sem endurecer o coração. Depois do afastamento, surge um medo silencioso. O medo de se tornar frio, de perder a sensibilidade, de fechar o coração para não sofrer novamente. O estoico reconhece esse medo, mas não se deixa governar por ele. Firmeza não é dureza, é clareza com compaixão. Endurecer o coração é construir muros por medo. Manter firmeza é estabelecer limites por consciência. A diferença está na motivação interna. Quem endurece, reage. Quem mantém firmeza, escolhe. O estoicismo ensina que é possível proteger a própria paz sem perder a humanidade, que é possível dizer não sem ódio, que é possível se afastar sem desprezar. O coração não precisa se fechar para que a mente se organize. Marco Aurélio lembrava que a gentileza é invencível quando nasce da força interior, não da necessidade de agradar. Depois de experiências de desgaste, é natural que a sensibilidade fique em alerta. Mas o estoico não transforma prudência em amargura. Ele observa com mais atenção. Escuta mais o comportamento do que as palavras. Age com menos impulso e mais discernimento. Manter firmeza é não voltar aos mesmos padrões por nostalgia. É não confundir saudade com sinal de mudança. É não romantizar aquilo que já mostrou seus limites. O coração firme continua sentindo, mas sente sem se abandonar. Existe uma maturidade profunda em permitir-se sentir sem se entregar cegamente. O estoico não se fecha para o afeto. Ele se abre com critério. Ele entende que sensibilidade protegida é força, não fraqueza. Endurecer o coração
cria isolamento. Manter firmeza cria estabilidade. Você percebe que encontrou esse equilíbrio quando não sente raiva constante, não precisa provar nada, não se explica em excesso, não se culpa por se afastar, não se sente vazio. O coração firme não busca validação. Ele se sustenta. A compaixão estoica não é ingenuidade, ela inclui a si mesmo. Ser firme é não voltar atrás em decisões que foram tomadas para preservar a paz, mesmo quando a saudade tenta negociar o passado. Ser firme é não confundir empatia com tolerância ao desrespeito. O coração firme sabe reconhecer boas intenções, mas também reconhece padrões nocivos. O estoico não se torna insensível, ele se torna seletivo. E essa seletividade não é arrogância, é autocuidado consciente. Com o tempo, você percebe que sua capacidade de amar não diminuiu. Ela se refinou. Você ama com mais presença, com mais verdade, com menos medo. A firmeza não cria distância emocional. Ela cria segurança interna. Se você já percebeu que pode ser firme sem se tornar frio, deixe um comentário. Esse equilíbrio é uma das maiores conquistas emocionais da vida adulta. Capítulo 10. A verdadeira paz começa quando você não se explica mais. Existe um momento silencioso de virada na vida emocional. Ele não vem com confronto, não vem com discurso, não vem com vitória externa. Ele vem quando você percebe que não precisa mais se explicar. Durante muito tempo, você tentou ser compreendido. Escolheu palavras com cuidado, ajustou o tom, reviu argumentos. Tudo para que o outro entendesse sua decisão, sua dor, seu limite. O estoico aprende que esse esforço, quando prolongado demais, não gera entendimento, gera desgaste. A necessidade constante de explicação nasce da busca por validação. E validação externa não pode ser a base da sua paz interior. Marco Aurélio escrevia que o homem deve agir de acordo com sua consciência, mesmo que não seja compreendido. Quando você não se explica mais, não é porque perdeu empatia, é porque encontrou clareza. Você percebe que quem queria entender já entendeu, quem não queria nunca entenderia, não importa quantas palavras fossem usadas. Parar de se explicar não é fechar diálogo, é encerrar um ciclo de autojustificação. Existe uma dignidade profunda em confiar no próprio discernimento sem precisar da aprovação alheia. O estoico não se torna indiferente, ele se torna estável. Ele entende que nem toda decisão precisa ser defendida, algumas apenas precisam ser sustentadas. Quando você para de se explicar, algo muda dentro. A mente desacelera, a ansiedade diminui, o corpo relaxa, o senso de identidade se fortalece. Você deixa de viver em estado de defesa. Explicações excessivas costumam ser convites involuntários para debate. E nem toda decisão precisa ser debatida. O estoico escolhe com cuidado onde investe sua energia emocional. A verdadeira paz não vem de ser entendido por todos, vem de estar alinhado consigo mesmo. Parar de se explicar não significa cortar laços com arrogância, significa não se justificar por decisões que foram tomadas com consciência. Você começa a perceber que muitas explicações eram tentativas de aliviar a culpa. Quando a culpa se dissolve, a explicação perde função. O estoico aceita que algumas pessoas vão interpretar sua postura como frieza, outras como orgulho, outras como distância. Ele não tenta corrigir todas essas narrativas. Ele sabe que não controla a percepção dos outros, apenas a integridade das próprias escolhas. A paz que nasce desse ponto é sólida. Não depende de respostas externas. Não oscila com a opinião alheia. Você se afasta quando precisa. Permanece quando faz sentido. E não se explica além do necessário. Esse é o sinal de maturidade emocional. Se você sente que chegou a esse ponto, ou está se aproximando dele, deixe um comentário. Reconhecer isso é reconhecer sua própria força, a força silenciosa de quem se respeita. Afastar-se não é um gesto impulsivo, não é fuga, não é frieza. É, muitas vezes, o último ato de respeito que você consegue oferecer a si mesmo. Ao longo deste caminho,
ficou claro que a verdadeira força não se manifesta em confrontos ruidosos, mas em decisões silenciosas tomadas com consciência. O estoico não se afasta porque deixou de sentir. Ele se afasta porque aprendeu a não se abandonar. Há uma dignidade profunda em reconhecer quando algo não pode mais ser sustentado sem custo interno, em entender que a paz não nasce da aprovação alheia, mas do alinhamento com a própria consciência. Quem se respeita não precisa convencer, não precisa justificar, não precisa implorar compreensão. A força madura não grita, ela se sustenta, e é justamente essa força silenciosa que transforma a maneira como você se relaciona com o mundo. Você passa a escolher com mais critério, a permanecer com mais presença, a se afastar sem culpa. O estoicismo nos lembra que a vida não exige que sejamos duros, mas exige que sejamos íntegros. Integridade é agir de acordo com o que preserva sua paz, mesmo quando isso significa caminhar sozinho por um tempo. Se este vídeo falou com algo que você vive ou já viveu, saiba que você não está frio, está consciente. Se este conteúdo te ajudou, inscreva-se no canal Tesouros Estoicos. Aqui, cada reflexão é um convite ao fortalecimento interior, à lucidez emocional e à serenidade prática. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Às vezes, uma única mensagem chega no momento exato para libertar alguém da culpa que não é sua. E lembre-se, quando se afastar, preserva sua dignidade, não é frieza, é força.